quem entende do assunto, quem tá assim, já estava desperto, já estava ligando pontos, tem um mínimo de inteligência emocional e marketing também, né? Poxa, do nada começaram a falar sobre um assunto e eram 24 horas, era um looping, um looping, 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 looping. Houve essa instalação nas pessoas, né? Hoje, muitas pessoas abandonaram a televisão. Mas se algo começa a ser feito de novo, entra no mesmo cenário. Porque onde a pessoa olha, ela vai ter uma adrenalina sendo disparada. E adrenalina, medo também diminui a imunidade, também traz problemas emocionais e as pessoas ficam mais enfraquecidas, né? Então isso tem todo sentido o que você falou. E hoje, assim, a gente tem que tomar cuidado com a forma como o algoritmo funciona. Por exemplo, se eu ver uma reportagem sobre algum desses bichinhos, se eu parar para assistir mais do que 3 segundos, o algoritmo vai entender o quê? Ela tem interesse em mais. E ele vai continuar mandando mais do mesmo. Então, o que eu oriento as pessoas? Não deem bola. Se vê qualquer coisa vinculada a esse tipo de pauta, não fica nesse vídeo, não dá ibope. Por quê? Porque se você dá ibope, o algoritmo cresce para você e cresce também para sua bolha. Porque ele começa a entregar não só para você, mas também para os seus amigos. Porque ele entende o quê? Ah, faz parte da mesma bolha, então, querendo ou não, você acaba ajudando a espalhar esse tipo de informação e ajuda acabando espalhar, ajudando a colapsar essa realidade. Então, eu falo para as pessoas: não compartilhem esse tipo de informação, não deem bola. Porque é uma tentativa de estimular o medo, né, em larga escala, e muitas vezes as pessoas não são informadas, as pessoas estão ali, o outro vizinho ficou com medo, ela fica com medo, e aí tudo vira uma espécie de A capa reação coletiva. da The Economist, se você observar, tem seringa, são 2 seringas. Então, assim, eles estão tentando colapsar isso como realidade, tá? Não é por acaso tem 2 seringas na capa lá da The Economist. E aí, no caso, vamos colocar algo mais hipotético aqui. Esse objetivo é ter menos pessoas na humanidade? É tipo um número específico de pessoas mais fácil de controlar? Com certeza. E qual o objetivo de se ter menos pessoas na humanidade? Qual seria um plano que sai da esfera da Terra? Eu entendo que isso tem estudos, né, eles fazem estudos, para saber a quantidade ideal de população para se instaurar um governo X, Y, Z. Então tudo isso é feito um cálculo, né, baseado nesses cálculos eles tentam colapsar esse tipo de realidade para, dizimar a população sem que eles sejam tidos como os culpados, né, porque eles não vão simplesmente, sair por aí atirando todo mundo, né. Então eles tentam provocar os conflitos mundiais, e também essa questão que é mais efetiva para eles, é justamente essa questão de colapsar a sociedade desigual de 2019. Porque a gente vê, né, a China teve um controle populacional que parece-me que deu certo, entre aspas, né? Mas a Ásia é muito populosa. Já a Rússia, sendo o maior país do mundo, não tem uma população tão extensa, talvez por essas questões está sempre envolvida em algum conflito, né? E o território deles também ter condições que, não em maioria, são apropriadas para a vida. Mas você estava falando sobre o medo coletivo, sobre mudanças vibracionais e sobre o controle. De todos esses aspectos, o que seria o fator de maior preocupação no momento atual e que as pessoas podem reverter ou não de alguma forma para continuarem vivendo suas vidas com mais tranquilidade? Acho que justamente é essa realidade que eles querem colapsar. As pessoas, o despertar ele envolve isso, né, as pessoas acordarem para acordarem para essa realidade de que elas estão inseridas em uma matrix mental, e por ser uma matrix mental diferente do filme, né, no filme a matrix ela é tecnológica, a nossa não, ela é mental. Tudo acontece no campo das ideias. Então, essa realidade, hoje, por exemplo, esse podcast aqui, antes da gente
está aqui gravando, isso já foi manifestado em planos sutis, no plano da ideia, por exemplo. Você teve a ideia: "Ah, vou chamar a Danusa para vir no podcast mês que vem". Então tudo isso surgiu na nossa mente, inicialmente. Então é uma dimensão que está acima, e é onde efetivamente a gente tem o início da manifestação da realidade em si. Então por isso que, hoje essa matrix ela é hipnótica, né, e mental, porque eles trabalham, com narrativas, né, eles trabalham com símbolos e programando a humanidade 24 horas, porque eles precisam manifestar isso a nível primeiro da ideia, no campo das ideias. Então, por exemplo, eles querem colapsar a realidade igual de 2019, então tudo começa no campo das ideias, né. Então eles começam divulgando notícias, né, inclusive, o pessoal conseguiu captar imagens de um desses bichinhos aí, pessoal saindo de um navio, e tinha pessoas totalmente protegidas e outras sem proteção nenhuma e filmando. Então, assim, mostrando que realmente ali é uma encenação para que as pessoas acreditem que existe algo, assim, saindo do controle. Só que na verdade ali é uma encenação. Então para eles não precisa que, efetivamente isso exista, em termos, assim, de propagação mundial, mas se as pessoas acreditarem no potencial desse bichinho que eles, né, querem divulgar, isso se manifesta na realidade. É como se as pessoas cocriassem o próprio bichinho, se é que você me entende. Sim, isso daí é algo que é magístico, né? Exatamente, exatamente, porque nós estamos dentro de uma matrix também que opera basicamente na magia negra, né, na magia escura. É, nós vamos falar sobre esse assunto aí de processos magísticos depois, para o pessoal poder entender as linhas que se conectam, né? Mas a gente estava conversando e você Você levantou. sabe que Vai falar, só vai falar, desculpa vai falar. interromper, mas, por exemplo, essa última ida aí para a Lua, ali foi totalmente encenação. Que E ano aí que foi? esse ano, projeto Artemis, 2026, essa última ida para a Lua, do dia 1º de abril, dia da mentira. dia 1º de abril, que curioso, não? Curioso, né. Então por que que eles querem implantar esse tipo de narrativa? Né. E as outras vezes também, não sei não, tem muitas teorias que não, que algumas vezes não foi realidade. Olha, eu não diria a primeira que eles alegam terem chegado, para mim aquela ali foi filmada realmente, mas as demais eu entendo que eles chegaram sim. Aquela que televisionou em 66, é isso? Para os Estados 69. 69, Uhum. nos Estados Pelo Unidos, Kubrick. e que foi aquela coisa Sim, foi cinematográfica, e tal. filmado pelo Kubrick. Eh, Nessa época, então, você acredita que o homem não foi, Apollo 11 não. mas anteriormente a Rússia também tinha planos, né? É, porque se eles não fizessem a encenação, a Rússia chegaria primeiro e teria ganhado o conflito da época, né, que não pode citar o nome do conflito. E aí eles encenaram, porque era um conflito de narrativa principalmente, entendeu? Eu ia falar né, sobre um assunto, mas já que você falou sobre isso, bom, quem é ocultista, quem é da área de magia, sério, pessoas do campo esotérico sabem muito bem o poder que a Lua exerce sobre o planeta. Uma face da Lua representa algo positivo, algo para, né, expurgar energias. A face oculta da Lua esconde energias muito densas, né? A Lua é uma influência negativa, porque não é por acaso que a palavra lunático vem de lua, Uhum. né. Então a Lua ela rege o quê? O nosso, inconsciente, as nossas emoções. Quando a gente pega a carta do tarô, a Lua, qual que é o significado quando ela sai? Que existe algo oculto, que existe ilusão, né. Uhum. Basicamente, quando você vai ler a carta da Lua, fala de ilusão, E as algo pessoas veem uma face da Lua, e às vezes elas utilizam para que ela a luz absorva algo. a luz da Lua é a luz do sol, não é a luz dela, ela está só refletindo, né. É. É igual assim, porque quando a gente pega, por exemplo, a sombra.
Então, aqui não vai formar sombra, mas, por exemplo, a gente tem a luz aqui em cima, aqui já dá para ver, mas eu acho que o pessoal não vai ver lá em casa. Mas, enfim, a gente tem uma luz aqui em cima, tem minha mão, e aqui embaixo na mesa forma uma sombra. A sombra, ela é uma ilusão. Ela não existe. Ela é o resultado, né, da projeção da luz em cima da minha mão que forma uma sombra. Então ela não tem existência própria. Igual a luz da lua. Na verdade, não é a luz da lua, é só um reflexo que ela está recebendo do próprio sol, ela está refletindo o próprio sol. Por isso que ela tem essa representação tanto na astrologia, e na astrologia, quando você olha lá no seu mapa astral a lua, fala muito de como você sente, né. Eu sigo o trabalho de vários iniciados, né, dentro de tradições, e um dos que eu mais respeito diz o seguinte: a magia solar é uma magia totalmente vigorosa. Muito cuidado ao se envolver com a lua. Uhum. Existem muitos cuidados quando as pessoas querem ter uma conexão com a lua. Então tem muito sentido o que você está falando. Sim.